Meus queridos, minhas queridas, hoje eu vou ter que entrar no ritmo, porque eu tô do lado de um cara aqui que até pra andar na rua o cara anda no ritmo, beleza? Eu sou W Ferreira, esse é o canal Truculências e Delicados, e ao meu lado aqui, Paulo Esteves. Isso. Um sujeito que vem da dança, e a dança veio até ele, a gente vai saber daqui a pouco. E a gente vai falar sobre isso. Hoje o tema aqui é dançante, ou no mínimo, sobre dança. Paulo Esteves. Sim, senhor. Fala sobre você, se apresenta pra turma aí, apesar de certamente ser mais conhecido que esse canal. Nada. Mas Nada. fala pra turma aí, quem é Paulo Esteves? Bom, Paulo Esteves, eu sou pai, né? Tenho uma família muito linda, sou pai de 3 filhas, 2 gêmeas, 2 de 5 anos e uma de 10 anos. Atualmente passo minha maior parte do tempo com elas, né, cuidando, trabalhando em casa também, fazendo serviço de doméstico e de pai, né, cuidador. E tenho a minha empresa também, chamada Estúdio de Dança 8x8, onde eu mais foco ali nos trabalhos na parte da noite, né? Eu desenvolvo as aulas mais ali na parte da noite e durante o dia eu pego aulas em outras escolas, escolinhas infantis e etc. Atualmente desenvolvo trabalho mais com crianças, né? Mas desenvolvo trabalhos também com público adolescente, adultos, senhores, etc. Mas atualmente o meu público-alvo está sendo mais o infantil, até mesmo porque na perspectiva de buscar um desenvolvimento metodológico mais acentuado, um desenvolvimento metodológico melhor, eu me deparei com os ensinamentos da área pedagógica e gostei demais e achei que poderia servir para todos os públicos, não somente para criança. Apesar de que existe uma linha de pensamento que diz que adulto não aprende como criança, e eu tenho uma prévia crítica, mesmo que ele não aprende como criança, na minha opinião, deveria aprender, né, como criança. Eu digo porque existe uma outra área chamada andragogia, que estuda como ensinar adultos, e a pedagogia seria como ensinar crianças, até então, o conhecimento que eu adquiri, né? E percebo que quando nós nos deixamos aprender como crianças, acredito que tudo flui de maneira muito mais natural, tudo flui como deveria de fluir, né? Bom, enfim, sou dançarino, né? Eu tenho uma formação em balé, sou dançarino contemporâneo, atuei também e desenvolvi estudos nas áreas de danças urbanas. Venho da área de dança popular, mas no quesito popular seria dança urbana também, brasileira, que não se tem nome atualmente, eu não vejo ninguém falando, classificando gêneros, eu acho que também isso pouco importa, mas na verdade eu venho do axé, né? Eu venho do pagodão baiano, desse estilo de dança. E na época também a gente dançava funk, também algumas coisinhas assim. E atualmente trabalho também com essas áreas, né? Tanto do axé quanto do funk, tanto essa linha popular que mais está disseminada ali através do YouTube, do TikTok. É a onda do momento, é a linha pop do momento, né? Então trabalho com essas linhas também, que é da onde eu trago as minhas origens ali também. E sou professor também, trabalho, dançarino, professor de dança de salão, de dança 2. Atuo mais nos ritmos bolero, forró, samba e sertanejo. E acho que só. Sou educador físico, formado. E empreendedor, né? Tento ser empreendedor. E é isso aí. Sensacional. Bom, eu tenho uma pequena ressalva. Em um momento você falou que o adulto já não aprende mais como criança. Sim. Eu vou estabelecer um momento ego aqui. Sim, sim, A gente já volta para nossa pauta.
não sei, pouca gente sabe, eu trabalho como palhaço e as habilidades circenses que eu adquiri sem nunca ter pisado num circo foram agora depois de adulto. Menos de 10 anos eu comecei a praticar, depois dos 30. E coisas que eu nunca tinha feito, andar de perna de pau, de monociclo, malabarismo, acrobacia, coisas que eu faço hoje. E tô gordinho. E tô gordinho. Mas assim, e autodidata, tem esse detalhe, autodidata, não tive um professor. Fui lá, comprei a perna de pau, tentei, não consegui, tentei, não consegui, depois tentei conseguir. E tudo foi assim. O adulto, aquilo que o adulto realmente quer, não, isso eu vou atrás, ele consegue e vai dar certo. Sim, sim. A maioria já não tem a mesma pegada, já não tem o mesmo interesse, ou de repente já não é mais forçado pelos pais, então, não. Mas eu só teria essa ressalva. Mas realmente, depois eu gostaria de comentar em cima disso. Manda bala. Posso falar? Lógico. É porque assim, são raros os adultos que persistem em algo que queira aprender, né? Isso. Ainda mais se for hobby, certo? Ainda mais se for partir de um hobby. Não sei tá cheio de atribuição, cheio de não obrigação. sei se você partiu de um hobby aí, ou se você já estava com uma perspectiva profissional. Eu não sempre sei. quis ser palhaço, sempre quis trabalhar com isso. Então era eu queria muito. Algo voltado à profissão também. Justo, né? faz sentido. Mas assim, mesmo voltado à profissão, viu? Bom, sei lá, eu acho que profissão também é um estímulo, é uma motivação para o adulto persistir naquilo ali. Mas assim, o que eu falo dele que querer aprender como criança, primeiro assim, se for por um hobby, ou não nem por um hobby, por uma perspectiva pessoal, né, um interesse pessoal, não profissional, não uma motivação que o obrigue a ir atrás, né? São raros os adultos que persistem em alguma atividade, né? E aqueles que persistem nessa atividade, ele tem a atitude de uma criança. Porque se você for ver, a criança, né, como ela tem o tempo um pouco mais ocioso, quando a criança ela quer fazer alguma coisa, cara, ela aprende aquilo lá mesmo que sozinho ou por intermédio de alguém, ela aprende aquilo lá e aí ela treina, cara, o dia todo, no outro dia até ela pegar aquilo lá, até ela desenvolver aquilo lá, né? Então a criança ela persiste muito, então ela fica fazendo, descansa um pouquinho e dali um pouco vai fazer outra coisa, mas dali um pouco já volta a fazer. Então vamos por estrelinha, macaquinho, cambalhota, ela cansa, ela descansa, vai comer alguma coisa, faz alguma outra coisa, daqui a pouco ela já está fazendo aquilo lá, não tem hora para parar de praticar aquilo lá. E aquilo lá ela não vê como um treino, né? É uma prática natural. Tá divertidão, tá beleza. Isso. Você tá vendo? Tá difícil, mas ela tá se divertindo porque tá tentando, tá se superando. Eu acho que a dose de adrenalina na criança é maior. Muito maior. A gente já tá... eu já tô com 43, já tô aqui, tá, beleza. Não, isso com certeza. Mas você compreende essa mentalidade, né? A mentalidade na criança, ela vamos supor, ela não vê as coisas como uma barreira, né? E ela não observa as coisas como dificuldade, né? Ela, por mais que tenha dificuldade, ela não se deixa levar pela dificuldade, né? Vamos supor, pela frustração de não ter conseguido. Não, ela continua tentando. Não são todas as crianças, é claro, né? E atualmente a gente vê cada vez mais crianças que se frustram e deixam de lado, né? Atualmente a gente vê cada vez mais crianças que numa pequena frustração já deixa, eu não consigo, eu vou fazer outra coisa, né? Eu não quero mais. Então não são todas as crianças, mas a grande maioria a gente percebe que é ativa. Obviamente que o adulto não tem a mesma adrenalina, não tem a mesma energia, mas percebe que o adulto ele depende muito mais de um profissional para instruir, né? Diferente do autodidatismo. É muito difícil algum adulto que se propõe até fazer atividades profissionais, né, e aprender sozinho.
Sendo uma novidade para ele. Aprender de maneira autônoma. Isso é muito difícil. Eu acredito que isso vem também do nosso sistema educacional, né, que é o sistema tradicional. Lembra que eu falei que na minha perspectiva de aprimorar meus conhecimentos de desenvolvimento de aula, né, em ensino, eu me deparei com sistemas onde levam o aluno a aprender de maneira mais autônoma. Perfeito. Esse daí é o ápice, né? É o que? O aluno ele pegar e desenvolver sozinho, né? Quando tem um mediador, ele ainda depende de algumas situações. Mas a ideia do professor atualmente, né, pelo menos discriminado nas áreas pedagógicas, é justamente conduzir esse aluno a sempre ganhar muito mais autonomia na aquisição do conhecimento, né? Que é o que você não precisou nem do mediador. Você já foi por si, você foi seu próprio mediador, você foi seu próprio professor, entendeu? E a gente vem de um sistema de ensino aonde a gente tinha que ser subserviente à palavra do professor, né? Não estou tirando o mérito, vamos supor, que hoje em dia é uma discussão muito grande, né? Que é essa questão de que o professor ele perdeu autoridade, não tem nada a ver com um sistema moral. A gente está falando de ensino e aprendizagem, de conteúdo. Né? Moralidade é outra coisa. E até de eficiência. E até de eficiência, com certeza. Então, o que acontece? O papel do professor atualmente é mais um papel de condutor, de catalisador e de mediador, na minha opinião. Né? Eu acho que teria até uma outra palavra. E não de transmissor. Quanto menos ele transmitir o conhecimento e mais ele conduzir, ele catalisar e mediar o conhecimento para que o aluno ele tente, vamos supor, ele tente cavucar sozinho, ele tente descobrir de uma maneira mais autônoma, melhor é para o aluno. Tem uma expressão que os pedagogos gostam muito, que a criança tem que ser protagonista do seu próprio desenvolvimento. Isso, trabalho muito voltado em cima disso. Eu gosto disso, mas eu tenho medo disso em algumas situações. Eu acho que isso é preocupante no sentido de a criança ainda não, ela está em formação de caráter. Sim. E aí você vai deixar ela livre até que limite? Qual é o ponto que você falar aqui está liberdade suficiente? Sim. Eu acho que assim, quanto menos idade a criança tem, mais criativa ela é, mas mais desorganizada ela também é. Então eu acho que justamente isso. É necessário um papel do professor ali. Por quê? Porque o professor é quem vai organizar a mente da criança. Então ele vai usufruir daquele aspecto criativo, daquela curiosidade, né? Mas só que ele vai usufruir de maneira mais organizada. Então ele vai conduzir. E principalmente falar, olha, você vai até aqui, daqui para cá você vai tomar prejuízo, ou vai ser ruim, ou não vai ter a mesma qualidade. Ao mesmo ponto, por isso que eu falo, o professor atualmente não é um concreto, né? Ele é muito flexível. Ao mesmo tempo que muitas das vezes algumas crianças, pelas crianças serem totalmente diferentes umas das outras, algumas crianças mostram a possibilidade de adquirir um conhecimento a mais ou de ir até a passar aquele limite que o professor achou que todas deveriam estabelecer. Então vamos supor, algumas crianças conseguem conduzir além, né? Então o professor hoje em dia ele é muito flexível, né? Ele tem que ver quais crianças... Opa, eu acho que ela está compreendendo um pouco mais de profundidade tal situação. Vamos explorar isso nela. Com esse aqui eu consigo avançar. Isso. E aproveitar dessa criança para ajudar com as outras. E aí fica um sistema de troca de conhecimento em grupo, né? Colaborativo. Colaborativo. Trabalho muito em cima disso também. Onde uns ensinam... um ensina ao outro, né? E seria aquele negócio assim, quando eu ensino eu aprendo muito mais, né? Seria bem em cima dessa questão. E é todo momento esse jogo, né? Porque às vezes é um que avança e em um outro conteúdo, ou até mesmo no mesmo conteúdo, o outro consegue avançar e fica sempre assim, né? Vai um, depois vai o outro e aí vai... Então é muito doido esse sistema de ensino e aprendizagem, mas é muito rico justamente por causa disso, não por causa do conteúdo em si, né?
O conteúdo em si, sendo transmitido pelo professor ou não, tudo bem, o aluno vai aprender. Mas o rico é a questão do desenvolvimento cognitivo, psicológico, social, que é adquirido ali, através do diálogo, da democracia, através da liderança, muitas das vezes. São aspectos e habilidades que você consegue trabalhar, a autonomia, são aspectos e habilidades que você consegue trabalhar na criança, que vai além do próprio conteúdo, né? Da criança ficar sentada e só absorvendo o conhecimento, né? Ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, porque é assim, porque é assado. Quando você coloca ela como protagonista, né, em meio a ela desenvolver as próprias pesquisas, é claro que isso depende da idade, você vai conduzindo, você professor vai conduzindo com sensibilidade, claro, né? Então, quando a criança ela é colocada no papel de autônomo dentro do próprio conhecimento, seja por meio de pesquisa, seja por meio de descobertas, seja por meio de uma criação, seja por meio da troca, né, dentro de uma mediação, são desenvolvidas habilidades muito ricas, né? Autonomia, criatividade, raciocínio, né? Interação social, diálogo, democracia, né? Liderança muitas das vezes, porque aquele que está mais à frente, muitas das vezes a gente pode colocar como líder da turma, né? Como aquele que vai catalisar toda a turma e vai distribuir papéis, sei lá, e alguma coisa assim. Então a gente consegue ir muito mais além, né, através dessas perspectivas, do que do ensino tradicional, que é onde os alunos ficam ali todos como iguais, né, só retendo o conhecimento. A carteira enfileirada, fala professor, fala mais. Isso. Assim, não estou abominando esse tipo de ensino. A gente chegou até aí. A gente deve continuar usufruindo desse. Não estou falando que o professor não deve transmitir, porque muitas das vezes o professor vai ser necessário que ele transmita algum tipo de conhecimento. Mas eu sou a favor daquela linha de conhecimento mínimo, né? De mais estímulo a curiosidade do aluno, de mais estimular muito mais a curiosidade do aluno, de colocar o aluno frente às pesquisas, às criações, do que o próprio professor chegar e ficar falando o que ele tem que fazer, ou o professor falar como é e etc e tal. Muito bom, maravilhoso. Eu acredito que hoje seria difícil falar do Paulo Esteves sem falar da 8x8. 8x8. Então... Paulo Esteves é praticamente a 8x8. Então, é lógico que eu vou querer saber, assim, quando e como surgiu e por quê. Porque é lógico que porque a gente precisa ter alguma coisa para funcionar. Mas antes de você falar disso, eu queria saber uma curiosidade. Sim. Isso é um trocadilho, 8x8 é um trocadilho com aquela coisa tudo 5, 6, 7, Sim. 8, foi. Sim. É um trocadilho com isso? Sim, a 8x8. Imaginei. Isso, ela vem já dessa perspectiva. Eu acho eu estava na busca, né, de um nome para essa empresa que eu queria abrir, né, para essa escola. E na época a gente sempre chamou como estúdio, né, porque sempre foi academia de dança, as pessoas sempre procuraram por estúdio de dança, academia de dança, mas eu me considero como uma escola. Enfim, estava na busca de um nome e eu nunca gostei muito dessa questão de nomes em inglês, né? Life, Borders, né? Eu falei, não, eu quero uma coisa que chame a atenção do público, né? Que tenha a ver com o conteúdo que eu vou estar trabalhando, que seja fácil, né? Que seja logo, né? Realmente uma logomarca, né? Que geralmente os empreendedores eles partem para essa questão, né? Tem que ser alguma coisa que seja fácil, né? De se falar, que estimule, que faça a pessoa lembrar, né? Do conteúdo e etc e tal, da marca, etc e tal. E aí eu veio na minha cabeça 8x8, né? Justamente por causa do tempo musical, que o dançarino conta, que é 5, 6, 7 e 8. Cada frase musical pro dançarino contém 8 tempos, né? Na verdade, o músico eles chamam de 2x4, os tempos musicais, se eu não me engano, 2x4. O tempo musical de uma música popular, né? Então é contado até 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O dançarino conta até 8, né? Não sabendo dessas questões, eu acredito que o dançarino nunca soube sobre isso. Uma curiosidade, não sei se é da sua alçada, porque você é do corpo, né, e o dançarino é do som, mas por que ele começa a contar do 5? Tem algum motivo?
para iniciar a dança. Então vamos supor, numa coreografia a gente já inicia do 1, né? Mas geralmente uma sequência de aula, né? Um trabalho de aula, a gente, vamos supor, dependendo da aula, você cria apenas uma sequenciazinha de 2, 3, 4, 8, uma sequência de 4 8 para praticar ali naquela aula, né? Então isso daí são sistemas coreográficos. São professores que usam sistemas coreográficos para aplicar em aula. Eu utilizo até hoje. Só que atualmente, só voltando na questão, atualmente quem monta as próprias coreografias são as próprias crianças ou os próprios alunos. Ponto final, porque senão a gente vai... essa liberdade. Isso, dou essa liberdade e conduzo também com que elas vão desenvolvendo esse trabalho, né? Com que aconteça tudo isso. E tem como brecar? Imediato. Tem como brecar? Tem.